Fala, povo de Deus. Boa tarde a todos. Que bom estar aqui com vocês, pessoal. Boa tarde, Vanessa, Vitória Ramalho, Luiz Ferreira, André IPTM, Janaína. Boa tarde a todos vocês, tá, gente? Rafinha, Alves Carolina, Josiane Santos. Mais um dia, mais uma tarde, onde nós vamos nos aprofundar nas Escrituras. E Deus tem algo para falar com a gente de forma poderosa. Eu tenho certeza que Deus tem um novo direcionamento para a nossa vida hoje. Eu estava aqui refletindo. Pequeno momento que eu peguei aqui agora para refletir. Eu recebi de Deus uma orientação e quero estar passando para você essa mesma orientação, tá? É algo forte que Deus vai realizar no nosso meio. Eu quero que você entenda a palavra de Deus de maneira clara. E aí, como é que tem sido? Ontem, gente, eu não pude fazer a live, tá? Porque dia de culto, quarta-feira é muito corrido. A gente chega antes do culto, envolve um monte de coisa para acontecer aquele culto lá. O que acontece? Aquele culto da Grande Rio, se você parar para olhar, não é um culto tradicional, né? Ele é um culto, é uma cruzada de milagres, sabe? Onde são milhares de pessoas que saem de vários lugares para estar ali. Então, o trabalho é muito maior para fazer aquele culto acontecer. Entende? O trabalho é muito maior, desde a preparação da equipe, IPTM, dos obreiros, até os louvores que vão ser preparados, até toda a estrutura, toda a logística para fazer aquilo ali acontecer. A arrumação das cadeiras, nossa, dá trabalho. Então, é um dia muito corrido pra gente, tá? Mas graças a Deus, hoje a gente está aqui e eu quero aproveitar esse momento para falar com você, tá? Aqui, ó. Olha aqui que a Keila Dourado colocou. Eu estava toda hora entrando para ver se o Senhor estava online. E Deus põe o Senhor aqui esperando já. Ô glória. Ô glória. Como é que... Gente, me conta a experiência de vocês. Quem foi na quadra aí ontem? Quem é que estava lá ontem? Me conta. Quero ouvir de vocês. Que culto poderoso, cara. Que culto extraordinário ontem. Tudo que aconteceu ontem. Deus foi tremendo no nosso meio, né? Eu tô cansado até agora do culto. Que eu levanto cedão. Então eu saí do culto. E eu e minha esposa a gente já levanta cedo para voltar a trabalhar. Então 4 e pouquinho a gente já tava de pé. 5 e pouquinho, quer dizer. 4 e pouca, né? Tá de pé. Aí você vai ver. Você dorme 2 e pouca para acordar 4 e pouca. Ó, tem gente trabalhando. O David falou que botou na caixa de som porque tá trabalhando. Deus honre você, meu amigo. Deus honre sua vida, tá? Deus honre você. Só para falar com você aqui, quase caiu o celular aqui que estava apoiado. Me conta para mim, como é que foi tua experiência no culto ontem? Como é que foi sua experiência no culto? Ó, a Wanda Vilela disse que assistiu pelo YouTube. Conta para mim, como é que foi tua experiência ontem? O que você viu? Você sentiu Deus? Foi extraordinário, né? Ontem, meu Deus do céu, que culto, meu amigo, que culto. E detalhe, numa data, se você parar para pensar, no mesmo carnaval do ano passado, a figura de Jesus foi colocada pelo diabo como uma figura de escárnio, né? Você vê como as coisas são. Um ano depois, a igreja está fazendo culto onde o diabo achou que ia estar onde ia estar envergonhando. Porque o que é o carnaval? O carnaval é a festa da carne. Aí ontem aconteceu a festa do Espírito, num lugar que é feito para acontecer a festa da carne. Isso é Deus. Isso é Deus, sabe? Isso é a honra de Deus. Isso é Deus mostrando que o nome dele está acima de todo nome. Tá? Aqui, ó. A Amanda colocou, a Amanda que canta lá, a Levita Amanda, ela falou, foi forte. E aquele vento no altar? Foi impressionante, né? Nós sentimos uma brisa muito forte no altar. E não estava ventando, não tinha vento nenhum dentro da igreja. Até porque não tem janela, né, Daiane? Não tem janela para estar ventando. É tudo fechado. Como é que começou a ventar daquele jeito? A Wanda colocou que chorou e tudo. Foi forte, né? Foi muito forte. Você imagina... Você sente Deus pelo culto na IPTM? Pelo YouTube, não sente? Você não sente pelo Instagram? Imagine se tu estiver lá. É por isso que você não pode perder. Ó, eu já tenho uma notícia para você
muito forte, muito boa. Segunda-feira, mais um culto da IPTM. Encontro de Profetas, segunda-feira em Duque de Caxias. Toda segunda-feira agora, Encontro de Profetas em Duque de Caxias. Vai ser muito forte, tá? Eu já vou colocar o endereço no final aqui, pertinho da Grande Rio, na Vila São Luís, tá? Vai ser forte. Tem muita coisa boa para você viver com Deus lá. Eu vou estar colocando o endereço lá. Vamos, gente. Eu vou ler aqui para vocês. Alguém coloca nos comentários para mim, por favor. Juízes, capítulo de número 16. Tem uma palavra para a sua vida? Juízes, capítulo de número 16. Ah, não vejo a hora do pastor vir para São Luís do Maranhão. Com certeza a IPTM vai estar aí também. Daqui a pouco tem uma IPTM em São Luís do Maranhão, se Deus quiser. Tá? Não, olha isso aqui, gente. Olha que coisa tremenda. Eu vou tirar o print disso. Deixa eu tentar tirar o print disso aqui. Calma aí, que eu achei lindo. Olha o que a Karine colocou. Participei pelo YouTube, estava triste, com o coração cansado e o agir de Deus foi tão lindo e tremendo que fui batizada com fogo e no final estava leve. Olha isso, pelo YouTube, meu Deus. Deus é tremendo. Juízes, capítulo número 16. Obrigado, tá? Eu vou fixar o comentário aqui. Vamos, gente. Juízes, capítulo número 16. E foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta. Sublinha a palavra prostituta. E entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda e toda noite lhe puseram espias à porta. Sublinha essa parte se você puder. Lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda noite estiveram sossegados. Entendam isso. Estiveram sossegados. Dizendo: até a luz da manhã esperaremos. Então o mataremos. Sublinha a palavra esperaremos e também mataremos. Versículo de número 3. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, juntamente com a tranca as tomou, pondo-se sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está de frente a Hebrom. E depois disto aconteceu que afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Olha que coisa terrível, né? Sansão arranca as trancas da cidade, ele arranca as trancas de ferro, joga para cima de um monte, vai para cima de um monte com as trancas, provando uma força extraordinária que ninguém podia deter ele. E no versículo seguinte diz assim: depois disso aconteceu que afeiçoou-se a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Ou seja, uma afeição que Sansão teve a uma mulher foi mais forte do que as próprias trancas que tentaram travar ele. Pegou isso? Eu vou explicar isso aqui para você. Ó, deixa marcado aí o versículo de número 4, sublinha a palavra afeiçoou. Tá? Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o, vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos assenhorar-nos dele e o amarrá-lo. Assim o afligimos e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Versículo 6. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te que em que consiste a tua força e com que poderias ser amarrado para te afligir. Olha isso aqui. Versículo 6, ó, deixa salvo também. Versículo 7, disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Versículo 7, olha isso aqui. Agora eu quero que você coloque aí
uma estrelinha do lado do versículo 7, que nós vamos falar de coisas tremendas aqui. Versículo 8. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos que ainda não estavam secos e amarrou com elas. Versículo 8, esse aqui. Olha o versículo 9. E os espias estavam assentados, estavam assentados com ela numa câmara. Então lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ou seja, eles estavam em volta, espiando, prestando atenção, olhando se Sansão realmente estava fraco. E de repente ela dava um susto, amarrava ele e falava: Sansão, os filisteus estão vindo para testar. E de repente Sansão arrebenta tudo de uma só vez. Ó, versículo 9. Ó, e os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio de estopa ao cheiro do fogo. Assim não soube em que consistia a sua força. Versículo de número 10. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim, e que me disseste mentira. Deixa eu ver até o versículo 10, a gente vai continuar lendo para ficar de forma didática, eu vou pegando parte a parte aqui para a gente conseguir entender. Gente, vamos lá. O livro de Juízes, ele é um livro que relata um tempo muito, muito difícil do povo de Deus. Por quê? O povo de Deus, na época dos Juízes, de manhã eles adoravam a Deus e de noite adoravam a demônios. E às vezes adoravam a demônios de dia e a Deus de noite. É por isso que você sempre vê no livro de Juízes a seguinte frase: e Deus entregou o seu povo nas mãos do inimigo. E Deus entregou o seu povo nas mãos do inimigo. Quer ver uma coisa? Eu vou botar para vocês verem aqui. Ó. Por exemplo, vou pegar aqui um texto que mostra isso. Ó, versículo de número 13. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. O livro de Juízes tem essa frase o tempo inteiro. Por quê? Porque o povo brincava. De dia adorava a Deus, de noite adorava demônios, adorava a demônios de dia e a Deus de noite. Então o que acontecia? Toda vez que o povo se esquecia de Deus, o próprio Deus, não estou falando que era o diabo não, o próprio Deus entregava o povo na mão do inimigo. Compreenda. É por isso que no livro de Juízes você vê uma série de homens e mulheres que Deus levanta como na função de um juiz, de um libertador para o povo. Alguém para conseguir guerrear a favor do povo. Por exemplo, Jefté, Baraque, Jair, Tolá, Débora, Sansão. Tá? São vários juízes que você tem aqui que Deus levanta para conseguir promover essa justiça a favor do povo, essa libertação, esse empenho para guerrear a favor do povo, para a libertação do povo. Só que você repara que Deus levanta uma série de juízes, o povo é liberto, depois o povo cai, aí Deus entrega na mão do inimigo, aí o povo vence, depois Deus entrega na mão do inimigo, depois o povo vence, e assim sucessivamente. Até que Deus levanta Sansão. Sansão, para você ter noção, é filho de Manoá, só que a Bíblia não conta o nome da mãe de Sansão. A função de Sansão é justamente essa, guerrear a favor do povo de Deus. Você conhece a história, sabe que Sansão nasce com uma, eu vou dizer, uma especificidade. Sansão nasce com um chamado. E esse chamado de Sansão tem um segredo com Deus. O segredo de Sansão são o seu cabelo. Na verdade, não são apenas o seu cabelo, os fios do seu cabelo, mas são as 7 tranças que ele tem na sua cabeça. Segundo a cultura judaica, você pode estudar, você vai saber disso aí. A própria cultura ensina que Sansão tinha 7 tranças representando os 7 espíritos de Deus que a Bíblia conta, força, sabedoria e por aí vai. Ou seja, essa disposição que Sansão tem de fazer as coisas está atrelada a uma frase que tem na Bíblia. Toda vez que você vê Sansão fazendo essas atrocidades de conseguir levantar uma porta de ferro, Sansão destruir um exército enorme sozinho, apenas com uma queixada de jumento, você vê que antes de Sansão fazer todas essas coisas, a Bíblia conta assim: e o Espírito de Deus possuiu Sansão. E Sansão foi possuído pelo Espírito de Deus. Você entende isso? Ou seja, o que dá força a Sansão é ser possuído pelo Espírito de Deus. E por que Sansão é possuído por esse Espírito? Existe uma coisa na vida, irmão, chamada mistério. Cada homem de Deus, cada mulher de Deus vai ter um mistério com Deus. Cada um vai ter uma coisa. Tem gente que gosta de orar em pé, tem gente que gosta de orar no monte, tem gente que... Eu só gosto de orar de olho aberto, eu não consigo orar de olho fechado. É a minha coisa com Deus.
Entende? Eu amo ir pro monte. Tem gente que já não gosta. Eu amo ficar no monte, eu amo ficar no meio do nada, apenas falando com o Eterno ali. Eu sinto muito Deus, é algo que me faz refletir bastante, porque é um lugar específico preparado só para buscar, tá? Mas tem pessoas que gostam de orar 3 da manhã. Tem gente que gosta de orar no mar, vai para a beira de uma praia, fica orando de manhã. Eu conheço pessoas, cada um tem um mistério com Deus, cada um tem um segredo com Deus, tá? É por isso que você não pode julgar ninguém. Cada um tem um segredo com Deus. E o segredo que Deus dá a Sansão é um segredo para que Sansão se mantenha forte. Talvez você é uma pessoa que Deus já desenvolveu para você um grande chamado, só que você ainda não entendeu qual é o segredo para você ser forte. Eu vou falar de novo. O segredo da força de Sansão era manter o cabelo grande. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que o segredo da sua força talvez seja aquela campanha que você faz às 3 da manhã. Talvez seja aquela campanha que você ora às 3 da tarde. Talvez seja aquele propósito que você faz no monte a cada um mês. Cada um tem um segredo com Deus. Cada um tem um nível de intimidade, aquela coisinha que a gente fala assim, é eu e Deus, sou eu e Deus. Você entende isso? Deixa eu fazer você entender uma coisa. Quando Sansão tem esse segredo, ele tem ao mesmo tempo uma responsabilidade de cuidar para que o segredo não seja descoberto. Porque, irmão, todo tipo de vitória que você alcança na sua vida tá ligado à tua intimidade com Deus. Eu vou explicar isso aqui para você. Todo tipo de vitória que Deus te dá, principalmente espiritualmente, tá totalmente atrelado a esse segredo que você tem com Deus. Eu vou dar um exemplo para você. Eu sou um tipo de pessoa que se eu não vivesse para a obra de Deus, eu seria um cara sem sentido na vida. Depressivo. A palavra é essa. Eu seria um cara... Porque, irmão, nada me atrai mais do que as coisas espirituais. Você viu o que aconteceu no culto ontem? Sabia que eu chego em casa aqui assistindo o vídeo do culto de novo? Porque é inacreditável quando eu vejo aquilo, tudo que acontece. Eu falo, meu Deus, uma pessoa curada de 4 tumores. 4 tumores. A outra não conseguia mover as mãos, que pegou zika, atrofiou, inflamou as juntas, perdeu o movimento. Começou a fazer aquilo de novo na frente das câmeras. O outro há 6 anos vivendo à base de remédio, não conseguia nem andar direito, não conseguia mais dormir há dias, porque ele tá no vídeo. Ele durmo com remédio, acordo com remédio, saiu correndo no meio de um culto. A outra, o caroço desapareceu do seio. A outra relatou que foi curada de câncer no ovário. Você viu quantos demônios se manifestando para sair? Só que, irmão, para que Elias fizesse fogo cair do céu na frente dos profetas de Azera e de Baal, Elias tinha que ter uma vida no altar antes. Porque as pessoas só veem o fogo caindo do céu, mas não sabem o que tu tem que fazer para fogo cair do céu. Existem segredos que você vai ter com Deus, que cada um tem seu segredo. Eu conheci um homem, na verdade, perdão, não conheci ele, eu cheguei a conhecer, mas eu não me lembro dele, porque eu era muito criança, né? Não me lembro, tenho poucas lembranças. Meus pais que conheceram ele, um grande profeta. Ele tinha um segredo com Deus que poucas pessoas sabiam, só os mais íntimos. O segredo dele com Deus era se sentir vazio. Ele falava para os mais íntimos, falava assim, eu me sinto um nada, um zero. Ele chegou a usar a palavra uma vez para uma pessoa, a pessoa me contou que ele falava assim uma vez, eu chego a me sentir um lixo quando eu pego o microfone. Eu me sinto vazio, eu me sinto nada. E aí Deus vai e me usa de forma tremenda. Ele falando, esse profeta falando. Ele já até faleceu, já nem está vivo mais. Faleceu tem anos. E era o segredo dele com Deus. É conseguir ter a consciência que ele era um nada. Então, cada um tem o seu tipo de segredo. O que o diabo mais quer com você não é matar sua família. Não é destruir você, não. O que o diabo mais quer na sua vida não é pegar agora ou botar um assaltante, dar um tiro na sua cabeça e te matar porque tu vai pro céu. Ele não quer isso. O que o diabo quer é enfraquecer você em cima do segredo que Deus te deu para ter intimidade com ele. Eu vou falar isso aqui de novo para você entender. O que o diabo quer com você hoje, o maior propósito do diabo é descobrir quais são os seus segredos de intimidade com Deus. Para que ele quebre, para que ele arranque, para que ele despedace, para que ele quebre a aliança que você tem com Deus e assim ele possa mexer em tudo ao teu redor. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas às vezes são bobas. Você tem uma condição financeira boa, você acha que o diabo está querendo destruir sua finança? Se ele destruir tua vida espiritual, ele destrói tudo de uma vez. Se o diabo destruir a vida espiritual de alguém, ele destrói tudo. Ele destrói família, finança, saúde, casamento, tudo vai por água abaixo, porque tudo está ligado ao espiritual.
Tudo está ligado a isso. É por isso que a Bíblia fala assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso é espiritual, né? Reino de Deus é espiritual. E as demais coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque enquanto você prioriza o espiritual, as demais coisas acontecem. São acrescentadas. Tu precisa, Deus coloca na tua mão. Mas enquanto o espiritual não é prioridade para você, tudo ao teu redor vai ficar travado. Entende? Porque você ainda não entendeu que o teu segredo é espiritual. E o que o diabo está tentando fazer é arrancar a espiritualidade, a ligação, a aliança que você tem com Deus, para que você saia da vontade dele e aí tudo vai por água abaixo. Tudo. Vamos continuar com o texto? Sansão tem um segredo, irmão. As 7 tranças na cabeça. E essas 7 tranças representam os 7 espíritos de Deus. Eu vou lhe dar um exemplo. Existe uma coisa chamada candelabro, menorá. Eu vou tentar desenhar aqui para você ver e vou botar aqui na frente aqui. Calma aí. Eu gosto muito de explicar as coisas. Eu gosto de ser bem. Deixa eu colocar aqui o candelabro. Não sei se vai ficar muito nítido aí porque eu tô ruimzão desenhando, né? Mas ó, já viu essa vela aqui que você vê o candelabro com as chamas? O candelabro, ele nada mais nada menos. Entenda isso. Há uma tese teológica que explica isso, eu vou te explicar. O candelabro é nada mais nada menos que isso aqui, ó. Já viu aquela vela que você vê? E aí você vê assim, ó, esse tubo que pega fogo aqui em cima do candelabro, esse aqui que pega fogo, ele é vazado, é como se fosse um cano. É um cano. Que isso aqui é preenchido de azeite. Então o que que acontece? Gente, eu vou até acender mais para você enxergar melhor. Calma aí. Ó. Agora vai ficar mais claro. Esse cano ele é preenchido de azeite, os tubos. E aí pega fogo em cima por causa do azeite que está aqui dentro. Tá? Pega fogo em cima por causa do azeite que está dentro. Ou seja, o fogo que está pegando em cima é por causa do azeite. O que Sansão tem na cabeça é um candelabro, só que de cabeça para baixo. O que Sansão tem na cabeça é um candelabro de cabeça para baixo, ó. Entenda, o candelabro de cabeça para cima, o azeite faz o fogo pegar. O fogo representa o poder. O azeite representa a unção. A unção traz esse poder. O que Sansão tem na cabeça? Sansão tem um candelabro derramando azeite sobre a cabeça de Sansão, e a cabeça é símbolo de autoridade. Sobre a cabeça de Sansão, e esse azeite faz o fogo, o poder está sobre Sansão. Ou seja, as 7 tranças na cabeça de Sansão são um símbolo da aliança que tem azeite e que tem fogo. Você pegou? Então o que o diabo quer fazer? O diabo quer descobrir o segredo. Os inimigos querem descobrir o segredo que existe em Sansão, porque eles reparam que Sansão está debaixo de azeite e de fogo. Então o que eles querem? Eles querem arrancar o azeite da vida de Sansão. É por isso que quando vão arrancar as tranças de Sansão, eles não estão arrancando o cabelo, eles estão arrancando o azeite. E se não tem azeite, não tem fogo. E se não tem fogo, não tem poder. E um homem sem poder é um homem fraco. Você entendeu isso? Você compreendeu? Qual é o propósito do diabo? É colocar Sansão ao ponto de descobrir qual é o segredo que ele tem. Irmão, o diabo, eu vou falar uma coisa pra você, o diabo fica revoltado. Revoltado. Porque ele faz de tudo pra gente parar. Ele faz de tudo pra gente ficar pelo caminho, mas a coisa mais incrível, sabe o que é? Que a gente tem um segredo com Deus. O azeite é derramado sobre a nossa cabeça e a gente não para. Tem dia que o diabo se levanta com coisas contra a nossa vida, que a vontade que dá, vou ser honesto pra você, a vontade que dá é de meter o pé, abandonar tudo e falar, meu Deus, respirar. Isso acontece com qualquer ser humano. Você pode ser pastor, profeta, juiz, você pode ser o que quiser. Acontece com todo mundo. Só que aí o azeite que está sobre a tua cabeça, quando você está fraquinho, ele derrama. Aí esse segredo, essa aliança do azeite faz pegar fogo, aí tu volta de novo. Aí o diabo fica assim, de novo? De novo? Só que tem uma coisa, irmão. Existe uma coisa na vida, tem até uma frase, que eu esqueci de quem é essa frase, me dê uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Por exemplo, se você pegar essa caixinha de som aqui,
e suponhamos que isso aqui fosse muito pesado, você não conseguisse levantar, você colocasse uma alavanca aqui embaixo e alguma coisa aqui para fazer o processo de alavancar, você ia puxando assim, ó, ia levantando até virar a caixa. Por quê? Porque isso se chama estratégia, técnica, tá? O diabo é estratégico. Você acha o quê? Que o diabo vem fazer força contigo? Não. O diabo é estratégico. O diabo vai pegar na tua maior dificuldade. O diabo vai pegar na tua maior fraqueza. O diabo é inteligentíssimo. Vou te dizer por quê. O diabo é tão inteligentíssimo, tão estratégico, tão esperto. Irmão, o diabo observa a raça humana. O diabo é o maior psicólogo de todos, sabia disso? O diabo acompanha a raça humana desde que o homem foi gerado. Então o diabo, no olhar do homem, ele sabe o que o homem está querendo. No comportamento, ele sabe se está triste, sabe se está alegre. O diabo olha para você 24 horas por dia, eu te provo na Bíblia. A Bíblia fala que o diabo fica bramando como leão ao derredor, buscando a quem possa tragar. Não importa quem, ele quer tragar alguém. Bramando, rugindo como um leão em volta de você, ao derredor. Ao teu redor estão os anjos, ao derredor estão os demônios. Contra você, tentando pegar você o tempo inteiro. O diabo te olha o tempo todo. Então você precisa entender que se ele te olha o tempo todo, ele também conhece você. Tu acha que a tua mãe te conhece? Mãe conhece, né? Mais do que a mãe conhece, o diabo conhece. Sabia? Por isso que é mole você entrar num lugar e o diabo dizer que está revelando para você o que o teu avô fazia. Ele viu o teu avô vivo. Ele viu o teu avô vivo. Ele viu o teu avô vivo e agora está falando o que o teu avô fazia. Tu fica iludido achando que é o teu avô que está falando. Mas é o diabo que está usando alguém para falar isso. Só para iludir você. O diabo é astuto, ele é sagaz. Então, o que o diabo faz? Ele entende que não adianta bater de frente com você que tu vai perceber. Então ele vai fazer o que a Bíblia fala. Ele vem com um sapatinho de lã. Para quê? Para não ser percebido. Para que ninguém possa perceber que é ele. Olha o que o versículo de número 4 diz. E depois disto, aconteceu que afeiçoou-se a uma mulher. Quem é essa mulher? Dalila é uma prostituta. O primeiro erro de Sansão começa em se afeiçoar por uma prostituta. O primeiro erro está aí. Tá? O primeiro erro está aí. Sansão vai se afeiçoar a uma prostituta. Ponto. Primeiro erro. Vamos lá. Agora, versículo 5. Então os príncipes dos filisteus, os filisteus aqui representam o inimigo. Tá? Você pode criar um paralelo demonstrando que representa o diabo contra a nossa vida. Olha só, então os príncipes dos filisteus subiram ela e disseram, persuade-o, ou seja, deu um jeito de arrancar dele. Ludibrie ele com palavras para dar um jeito de arrancar dele o segredo que a gente tem que destruir esse homem. Parece o diabo falando assim para os demônios, dá um jeito de encontrar o que faz essa pessoa ficar de pé. Dá um jeito de descobrir o que está mantendo ele vivo no espírito. Tá? Parece que é o diabo falando. Ó, e consiste a grande força. E como que nós podemos assenhorá-lo, ou seja, tomar posse dele, controlar ele. E amarrá-lo para assim afligirmos. E te daremos cada um 100 moedas. Entenda o que o texto está falando. Ó, o versículo de número 5 diz assim, ó. Vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos assenhorá-lo. Número 1, o diabo quer assenhorar. O inimigo quer se assenhorar de você. Sabe o que significa assenhorar? Tornar-se o teu senhor. Sabe o que significa tornar-se o teu senhor? Mandar na sua vida, controlar a sua vida, amarrar você. O número 1, primeira coisa que o diabo quer fazer, tomar conta da sua vida, amarrar você e tentar destruir você. Número 2, para que dele possamos amarrá-lo. O diabo não quer só mandar na sua vida, o diabo quer amarrar a sua vida. Meu Deus. É por isso que as pessoas procuram a gente e você não percebe, a vida das pessoas está amarrada. E por quê? Porque o diabo é senhor da área da vida da pessoa. Eu vou lhe dar um exemplo simples. Você é dizimista? Se você não é dizimista, Deus não é o senhor das tuas finanças. Se Deus não é o senhor das tuas finanças, você está entregando as tuas finanças na mão do inimigo. Então o inimigo vai se assenhorar das tuas finanças e vai amarrar as tuas finanças. Você tem uma vida de oração? Não tem? Então o diabo vai se assenhorar se você não tiver uma vida de proteção espiritual. E a primeira coisa que ele faz, ele tenta amarrar
Segunda coisa, olha só. Para assim afligirmos. Você sabe o que é afligir? Afligir é perturbar, torturar, incomodar. Você não entendeu, não? O diabo, antes de matar uma pessoa, primeiro ele quer se tornar senhor dela, que é amarrar a vida dela e torturar essa pessoa. Bíblico, o inimigo, olha o que os filisteus querem fazer com Sansão. Esse é o versículo de número 5, tá? Juízes 16:5, que eu acabei de ler. O diabo, são 3 passos que ele quer. Eu botei 4, né? São 3 passos que o diabo quer. Tornar-se senhor, amarrar a sua vida e torturar você. Para só depois destruir você. Porque o diabo não brinca, irmão. O diabo não brinca de fazer desgraça. Não brinca. Versículo de número 6. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me. Peço-te que, em que consiste a tua grande força? E com que poderia ser amarrado para poderem te afligir? Você está entendendo o que o diabo está fazendo? O inimigo está usando uma mulher, Dalila, para perguntar a Sansão, como que eu poderia... Gente, escuta isso aqui porque isso é muito forte. Sublinha o versículo de número 6. Sublinha essa frase, ó. Com que poderias ser amarrado para te poder afligir? Deixa eu te explicar uma coisa. Você não acha que está muito nítido, não? Que Dalila está dando lugar ao inimigo para, de fato, destruir Sansão? Porque você está deitado com uma pessoa. Você imagina, você está deitado com a sua esposa na cama, do nada a sua esposa fala assim, como que eu poderia fazer você se matar? Você acha isso normal, sua esposa dissesse para você? Um amigo chegasse para você e falasse assim, me fala como que eu poderia destruir a sua vida? Você acha isso normal? Sansão está deitado com uma mulher. Sansão está deitado com uma mulher que está perguntando a ele como que poderia destruir ele mesmo. E Sansão está tão iludido, tão afeiçoado por aquela mulher, que ele chega ao ponto de perder o temor. Por que perder o temor? Porque, irmão, posso falar uma coisa para você de verdade? O pecado dá sintoma que é para te destruir. O pecado te dá sintomas que é para destruir. O comportamento de Dalila, de perguntar de forma descarada o que ela quer, qualquer pessoa em sã consciência não faria. Mas por que Sansão está ouvindo uma coisa tão descarada e está brincando, flertando com o pecado? Porque Sansão já está cego. Você entendeu? Porque a cegueira de Sansão já começou. Aí você fala assim, pastor, mas onde a cegueira de Sansão começou? A cegueira de Sansão começou no versículo, olha aqui, versículo de número 4. Lê aqui, ó. E depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher. E essa mulher aqui que Sansão se afeiçoou é uma prostituta. Então a cegueira do homem de Deus não começou quando de fato ele entrou no quarto com ela. Começou quando ele se permitiu ser enganado, afeiçoado, apaixonado, desejar uma mulher e não cortou. Porque, irmão, o pecado não nasce na consumação, o pecado nasce no pensamento. Nenhuma traição acontece do nada, eu estou andando na rua, trai minha esposa. Não acontece. Você está andando na rua, roubei uma pessoa, não acontece assim. Primeiro o diabo semeia desejo na tua mente. Primeiro o diabo começa a fazer a tua mente flertar com o pecado, você ficar combinando aquilo na tua mente. E aí você já consumou o pecado aqui para depois consumar ele na carne. É por isso que Jesus diz assim, ó, a lei diz que se você adulterar, você pecou, né? Eu, porém, vos digo que se pensar em adulterar, você já está adulterando, já comete pecado. Você entendeu? Ou seja, o maior medo que um servo de Deus tem que ter, irmão, eu vou falar isso aqui para você, é de flertar com o pecado. O maior medo que uma pessoa tem que ter é de flertar com o pecado. Eu posso te dar um conselho hoje em nome de Jesus. Aprenda a não brincar com o pecado. Pastor, quando que eu brinco com o pecado? Eu não traio minha esposa, mas vive trocando mensagem com quem não deve. Eu não meto a mão nas coisas de ninguém, mas você vive cobiçando as coisas dos outros. Você está entendendo? Você já está brincando com as coisas e você não percebe, mas o temor já está indo embora.
Quer ver uma coisa? Eu não estou falando só de pecado, não. Você era uma pessoa que orava, que jejuava, que buscava Deus, e de repente você jejua menos, busca menos, ora menos. No outro dia vai menos ainda. Quando você vê, você já está desviado. Você já não consegue ler a Bíblia, já não consegue orar, já não consegue fazer nada. E por que você não consegue fazer nada? Porque sem você perceber, você foi deixando de lado aquilo que era, aquilo que fazia e aquilo que era para ser, tá? A irmã colocou aqui o coração do homem enganoso, a Bíblia diz. Então, quando você menos percebe, você já está na mão do inimigo. E aí quando está na mão do inimigo, irmão, cair é mole. Cair é mole. Não vem para mim falando esse negócio de a carne é fraca para pecar. A carne é fraca de todo mundo, irmão. O pastor Marco Feliciano uma vez falou numa pregação, nunca vou esquecer. A carne é fraca de verdade, mas pecado é vitamina? Pecar é vitamina para fortalecer? Não é. Não é. Então, não importa essa coisa. O problema nasce quando você não tem temor. E o temor, quando você olha, sabe que aquilo não é para você. Sansão já sabia que aquela mulher não era para ele. Sansão já sabia que aquela mulher não era da laia dele, não era para estar ali com ele. Tá? Isso aqui é sério que a gente está falando. Enquanto eu estou pregando isso aqui, tem batalha acontecendo no mundo espiritual, porque o diabo não quer que você escute isso. O diabo não quer que você escute isso. O que o diabo quer de verdade é que você caia mesmo. É que você brinque. Vamos lá, versículo de número 7. Disse-lhe Sansão: se me amarrares com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estiverem secos, então me enfraqueceria e eu seria como qualquer outro homem. Ou seja, Sansão tá brincando tanto, imagina, Sansão deitado na cama falando, fala amor, como é que eu faço para te destruir? Aí ele inventa uma brincadeirinha, faz isso para tentar. Ou seja, a prepotência de Sansão é tão grande, mas tão grande, ele está se sentindo tão forte, porque, irmão, isso é um problema muito grande. Quem é dependente por Deus não brinca com o pecado porque sabe que é fraco. Quando o homem se acha forte ao ponto de brincar, é porque ele está se achando o suficiente. Ele está achando, não, eu posso. Não, não me pegar não. Quer ver o negócio? Pode me amarrar que eu vou me soltar. Eu me solto. Tá entendendo? Porque Sansão já estava começando a acreditar que a força era o braço dele. Que a força era o muque dele, era o bíceps dele. Tá? Sansão começou a brincar de mentirinha. Não, trair não trai, mas a mensagenzinha, ó, um nudes, trair não trai. Mas mandar uma fotinho, né? Não, não é traição não, né? Já tá brincando com o pecado, tá entendendo? Já tá traindo na mente, já tá brincando. Você tá entendendo isso? Ó, versículo de número 8. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos que ainda não estavam secos e amarrou com elas. Gente, eu estou dizendo para você, olha como o diabo é. Os filisteus vêm trazer o que Dalila quer. Porque pro mal acontecer tem tanta gente para cooperar que tu não tem noção. Pro diabo fazer o mal com você, ele levanta até endemoniado da China, do Japão, da Argentina, de qualquer lugar do mundo, só para te destruir. Porque para te destruir sempre vai ter um exército maior do que para te ajudar. É verdade. Isso é verdade. A maioria dos casamentos se destrói por causa disso. Porque, quer ver uma coisa? Irmão, tu chega para um amigo e fala assim, passando maluca no meu casamento, ele fala, varão. São poucos amigos que vão te ajudar. O que vai ter de gente que fala, vai, tu tá estressado, vai lá uma vez, só sai com a menina, não vou falar nada não, eu vou te cobrir, eu mando mensagem pra ela, eu falo que tu tava comigo. Amigo, você tava no mundo, o cara pagava o balde de cerveja pra você, pagava o balde de gelo pra você lá, né? Você ia pra festa, bebia, o cara pagava pra tu beber. Aí tu aceitou, Jesus tá precisando, tá apertado, precisa comprar uma cesta básica, o amigo que pagava pra tu beber não te ajuda. Porque o diabo sempre vai movimentar guerreiro para tentar fazer você ir pro mal. Para destruir você vai sempre ter um exército. Mas para tu fazer tu vencer uma minoria. Né? Verdade ou mentira? Verdade. Olha aqui. Versículo de número 9. Ó, versículo de número 8. Então os príncipes filisteus trouxeram e ainda não estavam secos. Versículo de número 9. E os espias estavam sentados com ela numa câmara. Então ele disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio de estopa ao cheiro de fogo.
assim não soube em que consistia a sua força. Dalila está revoltada, ele mentiu para mim. Só que olha uma qualidade do inimigo, irmão. O inimigo ele é persistente. Versículo de número 10. Então disse Dalila a Sansão, eis que zombaste de mim. Imagina ela falando, bonitona, passando a mão no cabelo. Poxa, meu amor, você zombou de mim. Eu achei que você estava falando a verdade, né? Olha só. Zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. O diabo volta a fazer outra proposta e Sansão ainda está sem temor. Está flertando tanto com o pecado que ele está se achando tão forte que não, eu posso arrebentar qualquer coisa. Aí ele conta outra mentirinha. Olha outra mentirinha de Sansão. Versículo 11. E ele lhe disse, se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Sansão está brincando de novo. Aí o que acontece? Versículo 12. Então Dalila tomou cordas novas. Você está vendo que quem faz a proposta é quem está tentando amarrar? A pessoa que chega no teu caminho com a proposta do mal é ela que está tentando destruir sua vida, tá? Então toma cuidado com isso. Toma muito cuidado com isso. Ó, então Dalila tomou cordas novas e amarrou com elas e disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. De novo. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços com fio. Imagina a cena, Sansão, Dalila amarra Sansão, ele está brincando tanto que ela amarrou ele. E a Bíblia diz que os espias estão ao redor, olhando Sansão. Sabe o que o diabo está olhando? Porque o diabo é estratégico, ele sabe a hora de tentar te pegar. Primeiro ele te enfraquece para depois tentar matar você. Então, o que aconteceu? Dalila amarra Sansão. Sansão está amarrado e primeiro os espias estão olhando para dar notícia. Qual notícia? Dalila fala, Sansão, os filisteus estão vindo para testar a força dele. Aí Sansão vai lá e arrebenta tudo. Por quê? Porque na hora que ele está amarrado, se ele não consegue arrebentar, os espias vêm e pegam Sansão. Pegou? Os espias vêm e pegam Sansão. Por quê? Porque o diabo sabe a hora de pegar você. Entendeu? Ele não vai chegar a qualquer hora. Calma aí. Tu já parou a cena? Sansão tá no quarto com uma mulher bonita, cheia de carinho pra cima dele, fazendo proposta para destruir a vida dele e o cara tá cego e não percebe. Porque o quarto de que Sansão tá com Dalila é maravilhoso. O pecado é maravilhoso, irmão. Para quem tá dentro daquele quarto. O pecado é um quarto. Imagina, o pecado é um quarto que tem uma poltrona muito confortável, com uma televisão de 50 mil polegadas, com uma geladeira com todo tipo de comida, bebida, com todo tipo de prato, sobremesas, tudo preparado para você, e você fala, que delícia, eu não vou sair daqui. E você deita, a comida vem na sua boca. Você vai comendo, vai pegando tudo ao teu alcance, vai bebendo. Só que do nada a porta do quarto se fecha. Bum! E se tranca por fora. A porta se fecha, aí você olha a porta e fala, não vou sair não, tem comida, tem tudo que eu preciso, aí tu tá comendo, ó. A poltrona confortável, cochilou, acordou, tá brincando, tá comendo. Quando você vê a comida acaba, a geladeira fica vazia, tu já tá enjoado de ver TV. Aí quando tu quer sair do quarto, tu percebe que a porta trancou, porque tu tá muito tempo ali dentro, já trancaram a porta com você dentro. E aí o que acontece? A comida acabou, tu começa a ficar fraco. E se ninguém te resgatar desse quarto, você vai morrer ali dentro. Porque você vai morrer de fome, vai ficar fraco. Então, o primeiro estágio do pecado é que o pecado visualmente ele é perfeito. O segundo estágio é que ele acorrenta você dentro desse quarto e aquilo que era perfeito acaba, porque a comida acaba e agora você fica um miserável dentro de um quarto com fome e fraco. E agora só Jesus. Por quê? Porque o pecado tranca você por fora. O pecado tranca você por fora para fazer você morrer. Para fazer você se destruir. Mas Jesus não. Jesus é o único que pode abrir essa porta para arrancar você daí de dentro. Eu estou pregando para alguém que talvez cometeu um passo errado na vida, para alguém que tropeçou no caminho errado, que fez algo que não era para fazer e agora está se encontrando dentro desse quarto do pecado. Perdido, acorrentado, e quando bate parece que ninguém te socorre. Eu quero te dar uma notícia, Jesus está vendo você nessa situação e se você clamar, pedir ajuda, ele vai arrancar você daí de dentro. Tá? Quando a Bíblia fala maldito homem que confia no homem, não está falando maldito homem que confia no outro homem, não. Está falando maldito homem que confia em si mesmo. Tá?
Porque, pastor, o que é confiar em si mesmo? Quando você acha que você pode, o que você faz? Você confia em si mesmo. Sansão está se achando tão forte que ele está falando, posso brincar, eu arrebento qualquer coisa, daqui a pouco me amarra que eu solto. Está esquecendo que o texto diz, e o Espírito de Deus possuía Sansão. Não era Sansão, era o Espírito de Deus que fazia isso. Versículo de número 12. Então Dalila tomou cordas novas e amarrou com eles e disse, os filisteus vêm sobre ti. Sansão e os espias estavam assentados numa câmara. Então os quebrou dos seus braços ao fio, como um fio. E Dalila disse, Sansão, até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. Aí ele fala, se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços de teia. Então ela fixou uma estaca e disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e arrancou a estaca com a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço de teia. Gente, aqui eu começo a explicar uma coisa para você que aqui é para tu entender de forma profunda. A Bíblia ela é tremendamente profunda. Você reparou que Sansão, primeiro, no versículo de número 6, Dalila pergunta, versículo 17, Sansão fala, se amarrar ele com vergas de firmes frescos. Na segunda parte, Sansão fala o seguinte, segunda vez, Sansão diz que se amarrasse ele fortemente com cordas. Primeiro era vergas, agora são cordas. Olha como a coisa se aproxima do cabelo. Agora, com cordas novas. Agora no versículo 13, Dalila mais uma vez, na terceira vez tenta, e agora já não é verga firme, agora não é corda nova, agora Sansão já começa a chegar perto do segredo. Sansão já conta assim, se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços de teia, aí vocês conseguem me destruir. Ou seja, a primeira era corda, a primeira era a verga firme, depois era a corda nova, agora já está mexendo no cabelo. Ainda não falou que é cortar, mas já está mexendo no cabelo. Você entendeu? Porque quando a gente perde o temor, a queda é progressiva. Você nunca imaginou que faria o que fez. Mas você também não percebeu que já estava se aproximando de fazer. Você entendeu? Porque você não vê, você já vai entregando os pontos aos poucos. Aos poucos. É por isso que a Bíblia fala que José vai correr da mulher de Potifar. A Bíblia diz que a capa de José fica na mão da mulher. Só que a capa de José não é uma capa que se coloca igual do Batman, não, irmão. A capa de José é para arrancar. José já estava cedendo. José já estava se deixando levar pela mulher de Potifar ao ponto de quase fazer uma besteira. Então o que o José faz? José prefere sair correndo e deixar a capa na mão dela do que cair com ela. Por que José deixa a capa? Porque José já estava quase caindo. Só que ele se desperta do temor no quase. Tá? Porque a gente não percebe. Mas aos poucos a gente já vai revelando os segredos com Deus. Aos poucos a gente vai se aproximando de cair. Aos poucos a gente já vai... Quando você menos percebe, você fala, meu Deus, como é que eu fiz? Mas não é como é que eu fiz. Já veio dando sintoma, tu estava perdendo o temor, já estava fazendo besteira. Só concretizou depois. Tá? Agora, versículo número 14. E ela as fixou com uma estaca e disse, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço de teia. Então ela lhe disse, como dirás, tenho amor por ti. Cara, olha isso aqui. Versículo 15. Então ela disse, ela está indignada que Sansão está brincando, que o diabo não desiste, irmão. O diabo não desiste. Olha aqui. Então ela disse, como dirás, tenho amor, tenho-te amor, ou eu então te amo. Como é que você vai dizer que me ama, Sansão? Como você vai dizer, não estando comigo o teu coração? Olha o que Dalila está fazendo. Endemoniada, né? Ô filha do cão. Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Olha isso aqui. E sucedeu que importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte.
Olha o que o texto está dizendo. E sucedeu que, importunando ela todos os dias, Sansão já está dias com ela. Sansão já está dias brincando com o mal. Há dias. Não são horas, são dias. Tá? E olha aqui, olha como o diabo é persistente, olha como o inimigo é astuto. Importunando. Sabe o que é importunar? É bater na porta todo dia. É perturbar todo dia. Sabe o que isso quer dizer? Que o inimigo vai tentar todo dia contra você. Que o inimigo vai tentar todo santo dia contra a tua mente. Todo dia contra você, até ele tentar conseguir. Só que aí, qual é a estratégia? Não adianta falar que resiste ao inimigo, mas tá dentro do quarto com Dalila. Oh, meu Deus, eu vou falar isso aqui de novo. Não adianta dizer que resiste ao inimigo, mas está dentro do quarto com Dalila. Porque não adianta falar que você é forte se está de frente para o mal. É por isso que a Bíblia vai dizer fugir da aparência do mal. Sabe o que é fugir da aparência do mal? É fugir da direção, da vista do mal. É meter o pé da direção do pecado, irmão. Sai fora, mete o pé daí. Tá? Ninguém é forte todo dia, não. Um dia tu vai entregar os pontos. Porque ser forte é reconhecer que é fraco. Ser forte é reconhecer que tu não pode contra aquilo, então tu nem vai pra lá. Você tem problema com droga? Não, não mexo com isso. Tem problema com prostituição? Não, não mexo com essa área. Ser forte é saber que tem área que tu não pode entrar. Não tem que ficar ali. Porque o diabo fica todo santo dia perturbando. Olha aqui. Olha, ela tenta usar de charme. O diabo ele vem na astúcia contra você, tá? O diabo é astuto. Ele vem contra você com charme. No charme feminino pra ele. Poxa, meu amor, você diz que me ama, mas teu coração não tá comigo, que você não conta. Tá? Olha aqui. Molestando a sua alma, angustiou-se até a morte. Ó, versículo 17. E descobriu-lhe todo o coração e disse-lhe: nunca... Olha isso aqui, gente. Meu Deus, Sansão, por que tu fez isso? Escuta. E sucedeu, ó, versículo 17. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Sabe o que significa nazireu? Separado. Nazireu significa separado. O texto está dizendo o seguinte: Sansão descobriu, tirou a cobertura do coração. Ele abre o coração para ela para contar para Dalila. Quer saber do negócio? Ele está tão enganado pelo charme dela, está tão apaixonado por ela, tão apaixonado, que ele conta: tá bom, eu vou te contar, meu amor. Nunca cortaram o meu cabelo. O meu segredo é o meu cabelo. O meu cabelo é o meu segredo. Para me dar tanta força. Olha isso. Ó. Nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou separado, nazireu, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ia de mim a minha força. E me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobria todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o segredo do seu coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e zombaram, e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem e rapou-lhe a cabeça e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça. E começou a afligi-lo e retirou-se dele toda a sua força. Você entendeu? Você entendeu qual é o processo que o diabo faz para tentar destruir uma pessoa? Você compreende isso? Todo esse processo, irmão, é o processo natural que o diabo utiliza para tentar parar a gente. Você quer saber o que você pode fazer para que Deus possa mudar a sua vida? Para que Deus possa proteger você? Você quer saber o que você pode fazer? Você que entrou nessa circunstância, que em algum determinado momento da vida não reparou, mas você acabou flertando com o mal, brincando com o mal, e não percebeu, chegou a esse ponto de Sansão, que você está fraco, o inimigo te acorrentou, o inimigo te prendeu, o inimigo está amarrando você, está sufocando você. Porque a Bíblia diz o seguinte, ó, e disse ela,
Vem, despertou do sono, disse, sairei ainda esta vez como antes e me livrarei. Olha aqui, versículo de número 10. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono, porque ela bota Sansão no colo dela para dormir. Fazendo carinho nele, ó. No colo, que a Bíblia fala que bota nos joelhos, no colo dela. Ela senta, coloca a cabeça dele e vai falar, vai dormir, amor. E, ó, o camarada vem e corta. Ela, Sansão, estão vindo para te pegar. E quando Sansão se levanta, olha o que o versículo diz. E despertou, versículo 20, e despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como antes, e me livrarei. Sansão está confiando tanto no braço que ele está dizendo, eu vou fazer igual fiz das últimas vezes. Que coisa triste, né? Que coisa triste é o homem... Eu vou deixar essa live salva. Que coisa triste é o homem confiar em si mesmo. Que coisa triste é alguém que acha que pode. Não, eu posso, eu consigo. Que coisa triste é quando você vê uma pessoa que acha que pode, acha que acha que faz. É muito triste, irmão. É muito triste. Eu vou falar uma coisa pra você. Amanhã eu vou fazer a segunda parte dessa live falando sobre Sansão. Vou deixar esse estudo de 1 hora hoje. E amanhã eu vou fazer a segunda live falando sobre Sansão. Essa segunda live que eu vou falar sobre Sansão vai ser o que acontece com Sansão depois que ele é preso pelos inimigos e como que Deus pode arrancar você desse vazio que você está vivendo. Dessa prisão espiritual que você está vivendo. Fechou? Então amanhã eu estou aguardando você, eu estou aguardando a sua casa, tá bom? Para que você possa ouvir a continuação dessa palavra. Amanhã, a continuação da palavra de hoje. Eu quero orar por você agora, a live vai ficar salva. Marque alguém que precisa ouvir essa palavra, tá? Que vai ser muito forte o que a gente vai falar. Amanhã vai ser a segunda etapa dessa palavra. Fechou? Quero orar por você, quero orar pela sua casa nesse momento. Quero que você coloque diante de Deus alguma causa. Meu Deus, eu quero colocar nas tuas mãos a vida do teu povo. O Senhor palestrou conosco coisas tremendas aqui. Coisas profundas. Deus, eu tenho certeza que aquilo que o Senhor está palestrando conosco é a realidade de muita gente. E no dia de amanhã o Senhor vai nos ensinar como sair dessa prisão espiritual. Senhor. Tem gente que está ouvindo essa palavra que parece a vida dela. Por um descuido, Senhor, por uma falta de temor em algum determinado momento que todo ser humano erra. Essa pessoa se permitiu viver isso. E agora se sente acorrentada no meio desse vazio, sem ter condição de sair. O pedido do nosso coração é: fortalece a vida do teu povo, dá a condição dessa pessoa sair desse buraco. Lotzipremi kanarracia débia. Dá a condição dessa pessoa sair desse vazio, meu Deus. Dá sabedoria a essa pessoa para ter força, meu Deus, de retomar as coisas. De retomar as coisas. Elema narrazuri kiteb plome narracébia. Meu Deus, salva a vida desse homem, dessa mulher que está aflito porque o pecado derrubou ela, ele não consegue mais sair. Esse é o pedido, Deus, do nosso coração. Fortalece a vida do teu povo, porque amanhã nós vamos estudar a tua palavra e tu tem um direcionamento para a gente. Porque a vida de alguém, a família de alguém, a casa de alguém será restaurada por causa da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe você, tá, gente? Deus abençoe você que assistiu essa palavra. Vai ficar salva. Amanhã eu estou aguardando você, tá? Aguardando você para ouvir a continuação dessa palavra, tá? Beijão para você. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Até amanhã às 2 da tarde. Deus abençoe.